Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Tribunal Superior do Trabalho definiu direitos dos trabalhadores para o chamado teletrabalho. E para falar sobre direitos trabalhistas, quando o empregado fica à disposição das chefias e realiza tarefas por e-mail ou celular fora do expediente normal, nós recebemos a doutora Sônia Mascaro, advogada e consultora trabalhista. Muito obrigada, doutora Sônia, por estar conosco. O TST firmou essas novas regras na legislação trabalhista. Isso coloca um ponto final nas dúvidas, é uma pá de cal em muitas controvérsias, como já disseram? Auxilia bastante, né, Maria Lídia, a súmula do TST, a questão do sobreaviso, né? O que nós precisamos é entender bem o que significa essa questão do sobreaviso, porque nós temos diversas situações aí. O trabalhador, ele sai da empresa portando um celular, vai para casa, vai para um shopping, e aí nós temos diversas situações. Nós temos a situação em que ele fica à disposição da empresa, ou seja, ele tem que ser chamado, ele pode ser chamado a qualquer momento e a empresa o avisa disso, então ele está pré-avisado de que poderá ser convocado para o trabalho, mas existe a situação também em que ele está no shopping, está em casa, mas não assim, esperando um chamado, mas poderá ser chamado a qualquer momento. Bom, então vamos assim, para ficar bem claro para o nosso telespectador, o que configura mesmo o tal sobreaviso que vai dar ao trabalhador um direito a uma remuneração extra. Então, se ele tem o celular da empresa e ele precisa dar um recadinho, foi para casa, de repente ele telefona, dá o recado. Isso, ele está trabalhando ou não configura o sobreaviso? Não, o sobreaviso, ele é configurado quando o empregado, ele está aguardando um chamado, é um sistema tipo plantão, onde ele está aguardando um chamado a qualquer momento da empresa. Então, ele fica realmente na expectativa de ser chamado. Ele é obrigado a ficar nessa expectativa. Então, ele está trabalhando. Isso configura como um trabalho extra. Aguardar o chamado da empresa é trabalho. Mesmo que não aconteça. Mesmo que não aconteça. Então, nós conceituamos como trabalho, como tempo trabalhado, não somente aquele efetivamente executado, mas aquele em que nós estamos aguardando um chamado. Mas eu vi que há empresários preocupados, por exemplo, se fica registrado que ele deu vários telefonemas para a empresa, por qualquer razão, ele tratou de assuntos e ligou para a empresa usando o celular, ou se ele enviou e-mails sobre trabalho para a empresa, não foi avisado que está de plantão, de sobreaviso, mas acionou esses equipamentos que se usa demais para adiantar o serviço, digamos. Para isso há remuneração? Se ele foi chamado para trabalhar, mas ele não está de sobreaviso, ele não está de plantão. Ele está livre, mas ele foi convocado para trabalhar e ele foi executar, ele forneceu o trabalho, esse tempo é considerado como tempo trabalhado, porque ele executou o serviço. Quer dizer, ele não estava de sobreaviso de plantão, mas trabalhou à distância. Exatamente. É uma outra situação. Existem duas situações. A situação em que ele não está trabalhando, mas ele está aguardando ser chamado. E se ele está aguardando ser chamado, esse tempo é computado como tempo trabalhado. Por esse período, ele tem o direito de receber 1/3 sobre o salário-hora dele. E tem a outra situação em que ele não está aguardando, ele está efetivamente trabalhando. Então, ele é chamado para executar e prestar o seu serviço. Mas e se partiu dele a iniciativa? Ele liga e fala com as pessoas que trabalham com ele, da equipe, passa uma série de orientações, ou seja, ele trabalha, mas partindo dele, ele não estava de sobreaviso e não foi convocado. Para isso tem remuneração? Se ele está prestando serviço, tem remuneração. Mas mesmo partindo dele,
Vamos colocar uma situação... Ele não foi pedido o trabalho. Vamos colocar uma situação do empregado que ele está no final de semana na praia, mas ele resolveu olhar os e-mails dele e responder alguns e-mails, e ele, por livre e espontânea vontade, a iniciativa dele, ou seja, a empresa não pediu que ele fizesse isso, ele não está aguardando, ele não está à disposição. Ele simplesmente deu vontade dele fazer isso. Isso é um problema dele, porque foi uma iniciativa dele, trabalhador. Certo, isso não é remunerado? Não, isso é uma iniciativa dele. Isso não é tempo de trabalho. O tempo de trabalho é aquele onde ele recebe uma ordem de serviço, uma convocação do seu empregador, e ali ele responde essa convocação e trabalha efetivamente. Ou então, não recebe a convocação, mas recebe uma orientação e uma ordem para que fique aguardando que essa convocação seja feita. Ok, doutora Sônia, eu agradeço muito as suas informações. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.